Muito obrigado, viu? Louvado seja Deus. Eu gostei desse... Será que dá pra gente fazer tipo chuva? Dá? Vamos tentar? Vamos ver, hein? Vamos lá, ó. Devagarzinho primeiro, hein? Muito bom, é bom ver você sorrindo, viu, gente? É muito bom mesmo. Eu havia mencionado aqui durante a semana uma das frases que eu sempre falo para os meus alunos: se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da teologia dele, ou da religião dele. E vocês sabem sorrir, isso é muito bom. Irmãos, eu gostaria de, antes de iniciar aqui, primeiro cumprimentar a todos que estão nos assistindo em casa, pela internet, que o Espírito Santo esteja com você aí, onde quer que você esteja, e um bom sábado para você e para a sua família. Nós estamos aqui orando por você, e também contamos com a sua oração aí de casa, com a sua participação. Louvado seja Deus por sua presença virtual aqui no nosso culto. Virtual aqui, mas presencial no céu. Eu gostaria de, antes de iniciar, fazer uma oração especial aqui. Eu não teria coragem de orar com todos aqui à frente. Eu já orei por muitos casos, alguns casos que conversaram comigo, outros casos que a gente conversou ali. Orei por muitos de vocês. E eu gostaria de orar por alguém aqui, simbolizando todos os pedidos que todos teriam aqui, tá certo? Eu não conheço ainda essa pessoa, ele tem vindo aqui à nossa comunidade já há alguns dias, ele vem nas programações especiais, veio durante a semana. A sua esposa, ela é adventista, parece que ele não é, mas é uma pessoa que admira muito a igreja, participa muito, e é o nosso irmão em Cristo também. E ele tem um motivo especial de oração, que o seu pai está com problemas sérios de saúde. Então, eu gostaria de chamá-lo, não conheço ainda, vou me apresentar para ele aqui agora, o Elbio e a Cláudia. Se eles pudessem vir aqui para a gente poder orar pelo seu pai e sogro, no caso da Cláudia. Eu gostaria de fazer essa oração especial se eles estiverem aqui. Estão aqui? Ah, então muito bem. Eu gostaria de fazer uma oração especial. Cláudia, prazer em conhecê-la, viu? Que Deus a abençoe ricamente, Elbio. Muito prazer. Espero não tê-los constrangido, porque eu não os conhecia, não marquei isto, mas... alguém falou comigo a respeito do problema do seu pai, o seu Valdemir, não é isso? Notei certo aqui? Valdemir, e eu gostaria de orar por ele agora, e ao mesmo tempo que estamos orando por ele, simbolizar todos os outros que estão aí, e ao mesmo tempo fazer uma propaganda para você, que vale para todo mundo que está visitando aqui, Elbio. Por favor, não entenda o que eu vou dizer aqui como pressão, não é. Eu já falei uma coisa durante a semana e vou repetir para você aqui agora. Eu não vim aqui para insultar a sua inteligência. Mas vocês vão de convir comigo que quando você vai num restaurante muito bom, você indica. Vai lá que é bom. Se você tem um mecânico que é bom, eu cheguei na cidade, você fala, vai lá que é bom. Eu vou dar um convite para você. Procura conhecer profundamente as coisas que a sua esposa sabe. Sobre a volta de Jesus, sobre a preparação, e você também que não conhece. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, por favor, não quero lhe constranger nem a nenhum que está aqui, mas se eu estivesse para me casar, e ninguém no meu escritório soubesse que eu estava noivo, eu teria algum problema muito sério, ainda mais bonita do jeito que minha esposa é. Tinha um problema de cabeça, não é isso? Então, quando eu estava para casar, todo mundo estava sabendo. Vou me casar, vou me casar. Eu mandei e-mail para amigo, comuniquei, telefonei, na época o e-mail era uma coisa meio complicadinha ainda. Comuniquei, falei, olha, vou me casar, mandei convite, vou me casar. Todo mundo tinha que saber, porque era uma coisa muito importante na minha vida. Eu não poderia me calar sobre aquilo. E agora eu tenho uma outra coisa mais importante ainda do que o meu casamento. É a certeza que Jesus vai voltar. Eu tenho que te contar isso. Tá bom? E eu vou orar pelo seu pai, e vou orar por mim também, por vocês e por todos que estão aqui, no desejo que um dia eu não precise mais fazer orações como a que eu vou fazer agora. Sabe por quê? A Bíblia fala que um dia não haverá mais pranto, nem dor, nem doença, nem sofrimento, nem morte, nem hospital, nem nenhum tipo de enfermidade. Então essa será uma oração provisória, ansiando pelo dia em que não vou mais precisar fazer uma oração como essa. E eu vou fazer de joelhos. Quem estiver em condições de se ajoelhar conosco, ajoelhe. Quem não estiver em condições, pode ficar em pé, na melhor posição reverente. E eu vou orar agora pelo seu Valdemir. E aproveite e pense em algum pedido especial de oração que você tem, que eu vou também incluir aqui no altar de Deus. Senhor,
Diante do teu altar, eu estou aqui com a Cláudia, o Elbio, e estamos colocando um nome de maneira especial diante de ti, o Senhor Valdemir. Eu não conheço, Senhor. Nem sei exatamente qual o problema de saúde que ele tem. Mas o mais importante eu sei. Que nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer. Obrigado, Senhor, porque eu posso falar do Senhor para pessoas como o Elbio. Muito obrigado. Muito obrigado porque eu posso falar com ele que Jesus vai voltar. Eu te agradeço por esse privilégio, Senhor. E muito obrigado porque alguém aceitou uma oração que a gente fizesse em prol de outrem. E aproveitando o ensejo deste momento, Senhor, eu peço a Ti também as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias, o Teu livramento, a Tua cura, para todos os demais pedidos que estão sendo feitos. Alguns eu não posso mencionar de público, mas as pessoas que conversaram comigo durante a semana sabem do que eu estou querendo dizer. Que elas se sintam agora mencionadas nesta oração. Ainda que o seu nome e o seu problema não sejam audivelmente citados, elas foram, na intenção, mencionadas. E também aqueles, Senhor, com os quais eu não conversei, aos quais eu não conheço, que também se sintam representados aqui por esse casal e por mim. Diante do teu altar, Senhor, nos colocamos como somos, falhos, pecadores, com problemas, mas com uma sede incrível de Ti, Senhor. Com uma vontade enorme de ir para o céu. Com uma vontade enorme de ver Jesus face a face. E é por isso que eu te suplico, Senhor, que orações como esta que eu faço pelo restabelecimento da saúde de uma pessoa sejam orações provisórias. Porque nós ansiamos o dia, Senhor, em que nós não vamos mais ter medo. Nós ansiamos o dia em que não vamos mais precisar fazer orações de olhos fechados, porque estaremos falando face a face com Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, Pai, protege-nos em Teus braços de amor. E agora eu invoco, Senhor, as bênçãos sobre esse casal e sobre esta igreja e sobre todos que estão em casa também assistindo pela internet. Eu abençoo a todos com a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que eles sintam realmente a beleza da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Foi um prazer te conhecer. Deus te abençoe. Desculpa não ter marcado com você. Tá bom? Mas eu vou estar orando pelo seu pai sim. Não, Deus abençoe você ricamente. Muito bem, irmãos. O nosso último tema hoje, recusando o convite. Eu quero meditar com vocês sobre uma passagem que está em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, na verdade é uma parábola de Jesus, e eu vou combinar uma coisa com a igreja. Hoje nós estamos com um pouquinho de tempo a mais, é lógico que eu não vou extrapolar por causa disso, mas nós temos um pouquinho mais de folga porque eu não tenho a aula depois. Mas eu queria que você, depois que nós lêssemos esse episódio da Bíblia, ficasse com a Bíblia aberta, porque eu vou voltar ao texto, tá bom? Não feche a Bíblia imediatamente após a leitura. Eu vou começar lendo o capítulo 14 de Lucas, dos versos 15 em diante. Lucas 14, versos 15 em diante. É uma parábola de Jesus, a parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, que depois nós vamos explicar quais foram, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, Jesus, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro ainda disse: Casei-me e por isto não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e becos da cidade e traze para cá os pobres, os aleijados, os mendigos, os cegos, os coxos. Depois disse-lhe o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor:
Saí pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quando eu li essa história a primeira vez na Bíblia, eu confesso que ela não fez muito sentido para mim. Vamos resumir a história, ficou a Bíblia aberta. Um rei deu uma festa e começou a convidar as pessoas para o seu banquete, para o seu jantar, alguma coisa. E as pessoas falaram, desculpa, eu não posso ir. Eu não posso ir, simplesmente eu não posso ir, desculpe. Ah, é? Não pode ir? Então também nunca mais você vai ser convidado. Olha, vai lá agora, pega tudo enquanto é sem teto, os homeless, os mendigos, todo mundo está na rua e traz para cá, e nunca mais aquele sujeito vai participar de um almoço na minha casa. Não é uma história, a princípio, sem sentido? Quantas festas eu tive que recusar? Esse ano mesmo eu já recebi uns 4 convites para fazer casamento, que infelizmente eu disse, eu não tenho condições de ir. E tudo bem, que pena, pastor, paciência. Eu recebi alguns convites de almoço aqui, que infelizmente eu não pude atender. Ou de janta. A pessoa, tá bom, pastor, entendi. Agora imagina essa situação aqui. Olha, você não aceitou meu convite, não? Nunca mais te convido para nada. Não parece mais a visão de um homem neurastêmico, neurótico? O que essa parábola quer dizer? Por que Jesus a contou? Bom, como é que a gente estuda a Bíblia? A primeira coisa que você tem que fazer para entender a Bíblia é ver o contexto. Em que contexto essa parábola foi contada? O contexto está no capítulo 14. Jesus estava na casa de um fariseu, comendo, na casa de um dos principais fariseus. Mas para eu entender esse contexto, eu vou querer voltar um pouquinho antes. Uma semana antes desse almoço. Uma semana antes. Você sabe que às vezes para entender melhor uma história, você tem que entender o que aconteceu antes do episódio. Leiam comigo Lucas capítulo 13, versículos 10 em diante. Lucas 13, versículo 10 em diante. Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas. Interessante. Jesus estava numa sinagoga. Isso significa que os rabinos da época tinham prestígio, tinham respeito por Jesus. E você pode perguntar, pastor, mas eles não eram inimigos de Jesus no final do ministério dele. No início de seu ministério, os rabinos e fariseus, pelo menos um grupo deles, eram amigos simpáticos a Jesus. E decora essa informação porque ela vai ser importante para eu terminar a pregação. Os rabinos e fariseus, no início do ministério de Cristo, eram simpáticos a ele. Eles gostavam de Jesus, eles queriam Jesus no partido deles. Tanto é que no sábado, ele ensinava na sinagoga. Da forma como está aqui no grego, dá a entender que não era uma coisa que ele fez só um sábado e acabou. Ele ensinava na sinagoga. Todo sábado ele estava lá, ele era convidado de honra. Aí, quando Jesus estava ensinando na sinagoga, verso 11, Lucas 13, verso 11, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Que bonito, uma mulher que estava encurvada, na hora Jesus a cura. A expectativa seria que todos parabenizassem Jesus. Que bom, Senhor, essa mulher foi curada. Que dia que era mesmo isso aqui? Sábado. Qual foi a reação do chefe da sinagoga? Ficou indignado. O chefe da sinagoga, diz o verso 14, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, já tinha gente do lado de fora querendo ser curado, 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Vai embora daqui, sábado não é dia de cura. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não depreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa havia 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonhavam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Eu guardo o sábado. E não entendo que aqui é uma regra para transgredir o sábado, de jeito nenhum. Jesus estava apenas colocando o sábado no lugar certo. Eu passei uma experiência interessante com meu cunhado agora em Jerusalém. Nós estávamos lá e aliás, deixa-me dizer uma coisa, alguns ficaram preocupados que eu falei do perigo. Não é assim também não, viu? Eu convido vocês sempre que puderem, vão ao Oriente Médio. Por quê? As bênçãos são do tamanho da nossa fé. A menos que Deus não permita que você vá.
Se eu pude, você pode. Se eu pude, você pode. E lembrem, eu não sou pastor daquelas igrejas que dá para o pastor ter helicóptero e avião e tudo mais. Tá bom? Se eu pude, você pode. As bênçãos são do tamanho da sua fé. Agora, se você já começa com, então não vai mesmo, não vai nunca. Nem tenta, não vou nem falar mais nada. Desista, veja a fotografia, o máximo que você pode. Agora, se você tiver fé e acreditar no Deus que você tem, você vai. Não é poder do pensamento positivo, não, viu? É autoajuda, auto com L. Autoajuda. Auto com L, viu? Mas voltando ao que eu estava dizendo para vocês, Jerusalém, o pessoal tem uma ideia de Jerusalém, igual a gente tem a ideia, às vezes, do Brasil errada lá fora. Tem gente lá na Europa que me perguntou se eu não tinha medo de cobra aqui no Brasil, se eu não tinha medo de onça na rua. O pessoal pensa que o Brasil é uma floresta, uma selva, e da mesma maneira o pessoal pensa que Israel é o seguinte, e o Oriente Médio, aquele monte de menino pequenininho, assim, com metralhadora, bazuca na mão, você anda na rua, tem que esperar o camelo passar. Não é isso, gente. Uma das coisas que eu mais ouvi, muitos de vocês falando, é o seguinte, pastor, é lógico que nós temos problemas em volta. Mas antes de eu vir estudar no NASP aqui, eu tinha medo que o pessoal falava do Capão Redondo de um jeito que eu pensava que a gente tinha que assistir aula de colete à prova de balas. Eu vi que não é bem assim a coisa, a gente está tranquilo aqui no colégio, é lógico que existe um problema de assalto aqui e ali, mas isso existe em toda parte. Isso foi o que vocês me disseram. Mas a ideia que o pessoal tem do Capão Redondo é do colete. Então, essa ideia que o pessoal tem de Israel. Não desista por causa de medo, de segurança, não tem nada disso, viu? A reportagem às vezes exagera. Mas voltando à história aqui, eu estava com meu cunhado lá, em Jerusalém, tinha um grupo conosco também, vários estavam lá, o Vander, que é daqui, membro dessa igreja, vários da Igreja Central Paulistana. E, no sábado, o judeu tem o elevador do Shabat, do sábado. Tem o elevador normal e do sábado. O elevador do sábado, ele vai parando em tudo enquanto andar, porque você não pode apertar o botão no sábado. E o quarto tem o sensor de luz para que você entre, para que não acenda a luz. Eu entrei no elevador, aí 2 do nosso grupo entraram no elevador onde estava um judeu ortodoxo. Ele arrumou uma briga, porque eles entraram no elevador do Shabat, que não pode apertar o botão. Eu estava com meu cunhado, e quando eu fui entrar no elevador, eu percebi o judeu lá dentro. Eu falei, entrei no elevador errado, o elevador do sábado. Mas como eu já estava lá dentro, eu fiquei quieto esperando, né? E o elevador ficou com a porta aberta. Só que, na verdade, eu tinha entrado no elevador comum, não no do sábado. Ele que estava no elevador errado. E ele virou para mim e falou assim, Porque às vezes tem um ar de soberba, sabe? Eu falei, eu entendi que era para apertar o botão. Eu falei, mas hoje não é Shabat? Ele falou assim, eu não posso apertar, mas você pode. Irmãos, eu respeito todas as religiões, mas sinceramente, isso é uma coisa meio complicada. Você não aperta o botão no sábado de um elevador. Mas quando os meus alunos que estavam comigo no ano retrasado em Jerusalém, eles pegaram o carro errado, entraram no bairro judaico, no sábado quase foram apedrejados. Julgar pedra pode. Então, odiar pode. Então, isso aqui que Jesus estava corrigindo. Jesus não estava transgredindo o sábado. Jesus estava colocando o sábado no seu lugar certo. Eu guardo o sábado, não é o sábado que me guarda. Tá certo? E, aliás, a obra tem um parênteses para os adventistas. Uma vez a professora Sara Bullion, ela estava comigo e a Lisle no casamento, ela estava contando para nós lá que ela estava estudando na Universidade Federal, na UNB, né? Universidade... Não é federal, é de Brasília. Universidade de Brasília. Nacional, né? Aí ela estava estudando lá e uma professora, coordenadora do curso, foi a que defendeu a professora Sara Bullion quando ela não queria assistir aula na sexta-feira à noite. Isso mesmo, ela foi fazer faculdade depois que o marido aposentou. Biblioteconomia. Essa coordenadora do curso falou o seguinte, eu quero que a Sara Bullion tenha as aulas da sexta-feira abonadas. E as outras mulheres perguntaram àquela professora da irmã Sara, por quê? Ela falou, mas só por causa desse negócio do sábado, sabe qual foi a resposta da coordenadora? A professora Sara Bullion tinha visitado a mãe da coordenadora no hospital no sábado. E quando a coordenadora se assustou com aquilo, ela falou o seguinte, não, é que no sábado nós fazemos esse trabalho social, missionário, de visitar pessoas nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas. Nós fazemos isso porque durante a semana a vida é tão corrida que a gente não tem tempo. Então o sábado é o dia que na nossa igreja a gente tira para essas coisas. A coordenadora ficou com aquilo na cabeça. E na tal reunião a coordenadora falou assim, eu quero que vocês deem o sábado para ela, porque eu sei o que os adventistas fazem no sábado.
Quando a irmã Sara contou essa história para mim, para eles ler, eu falei com ela assim, eu vou virar esse sermão, eu vou transformar isso em sermão. Ela falou, como assim? Eu percebi nessa conversa que mais importante do que as pessoas de fora saberem o que os adventistas não sabem, não fazem no sábado, é eles saberem o que nós fazemos no sábado. E eu tomei uma decisão a partir daquela conversa ali. Eu não quero mais, pastor, ser conhecido pelo que eu não faço no sábado. Eu quero ser reconhecido pelo que eu faço no sábado. Chega de conhecer os adventistas são um povo que no sábado não trabalha. Aí vem a ironia, você também não come no sábado? Eu quero ser reconhecido pelo que eu faço no sábado. É o dia que eu mais trabalho para o meu Deus. Tá certo? Isso que Jesus queria corrigir. Mas voltando à história aqui, aqueles homens não engoliram aquilo. Eles tinham interesse político em Jesus. Muito interesse político. Tanto é que eles tinham interesse político que eles queriam Jesus no partido deles. Mas Jesus curou a mulher no sábado. Jesus não foi politicamente correto. Passaram-se 8 dias. No sábado seguinte, onde estava Jesus? Na casa de um dos fariseus. Capítulo 14, verso 1. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer o pão, eis que o estavam observando. Será que esse homem é realmente bom para o nosso partido? No início eu pensei que era, mas ele não é politicamente certinho. Ora, diante deles achava-se um homem... O que está falando na sua Bíblia aí? Isso aqui é estranho. Um homem hidrópico. É lógico que um homem hidrópico é um homem que tem uma doença. O que um homem com aquela doença estaria fazendo numa refeição? Não faz sentido. A refeição era uma coisa muito importante para eles. Muito importante. Eu tenho aqui 2 fotos para mostrar para vocês. Uma coisa que me chamou a atenção no Oriente Médio, essa foto eu tirei na Jordânia. Esse beduíno aí me conheceu nesse dia, e o primeiro convite, venha comer comigo. Mandou a mulher preparar comida para a gente. Eles têm isso. É lógico que eu não podia ver as mulheres, viu? Ele tinha 4 mulheres, eu não podia ver. É difícil, eu tenho uma foto rara aqui que eu tirei com uma menina. Eu pude tirar foto com essa menina. Isso aí já não foi na Jordânia, isso aí já foi no Sinai. É porque ela ainda não havia menstruado, por isso que a família permitia tirar foto. Mas fora isso, eles não gostam que o homem tire foto com mulher. Tem alguns hoje, a bem da verdade, que por causa do dinheiro, estão quebrando essa tradição. Você chega lá, eles pedem $1 e aí põe a mulher para tirar foto com você. Mas, de maneira normal, o beduíno não gosta que você interaja com a mulher dele. Não. Você não pode vê-la, você fica ali, ela fica lá. E ele sempre convida. Parece muito com os costumes do templo de Abraão. Ele convida você para comer. E é importante você comer com ele. Como era uma refeição naqueles tempos bíblicos que os beduínos ainda seguem? Irmãos, eu tive essa experiência algumas vezes, na Jordânia e no Sudão. E no Egito também. Eu fiquei durante 15 dias no deserto de Baiuda, que faz parte do Saara, com beduínos, numa casa do deserto com eles ali, comendo como eles comem. A primeira coisa que me chamou a atenção, ele convida você para comer, e convidar você para comer é uma coisa muito importante para ele, porque a comida é rara no deserto. Então, se ele está chamando você para comer, é porque ele tem você em alta conta. Então, ele vem, trazia o prato, colocava no meio. Você tem que comer com a mão, no mesmo prato que ele. Aqui eu não tirei foto de eu comendo com eles para não ofendê-lo. E eu tive um problema no Egito também, a primeira vez que eu fui para lá, que a minha máquina foi roubada no último dia, com as poucas fotos que eu tinha. Mas eu tenho algumas fotos de internet mostrando a situação que eu passei. Beduínos comendo todos com a mão no mesmo prato. Um detalhe, nunca coloque a mão esquerda no prato. Porque a esquerda é para higiene pessoal. Você coloca a mão direita sempre. Você quer ofender um muçulmano, estique a mão esquerda para ele. É ofensivo. Por isso que em alguns regimes mais totalitários, como o do Talibã, por exemplo, quando um homem mata ou rouba e é condenado, eles cortam uma das mãos dele. Por que eles cortam a mão? Porque cortando a mão, você vai ser obrigado a tocar no alimento com a mesma mão que você lava o corpo. Aí ninguém mais vai comer com você no mesmo prato, você se torna imundo, permanentemente rejeitado. E o que para mim, eu confesso a vocês, que era um pouco difícil de engolir por causa da cultura, para eles era algo normal. Eles estão partilhando comigo no mesmo prato. E esse negócio de comer com a mão, no mesmo prato que o indivíduo, sentado no chão. Ali você tem lá, todos no deserto, lá comendo. É complicadíssimo, irmãos. Eu pensava em tudo. Senhor, me ajuda.
E eu sei que você deve estar pensando, mas é muito nojento isso, pastor. Tem uma historinha que contam, que uma vez um missionário chegou nesses lugares em que se come com a mão. E quando ele viu todo mundo pegando com a mão e comendo, ele comeu assim, é assim que se come aqui? E o Cicerone, ofendido e percebendo a soberba do europeu, falou o seguinte, é assim, sim, senhor. Eu sei que o senhor está sentindo falta dos talheres. Na nossa cultura, nós comemos com a mão. Só que existe uma diferença entre a minha cultura e a sua. É que a minha mão, eu sei como foi lavada. E eu sei aonde ela esteve nas últimas horas. E a única boca que a minha mão encosta é a minha. Agora, o garfo e a faca que vocês usam nos restaurantes lá do seu país, já passaram na boca de centenas de pessoas, você não sabe como foi lavado e nem onde esteve nas últimas 24 horas. Isso para mim que é nojento. Questão cultural, irmãos. Questão cultural. Mas voltando ao tempo de Cristo, eu falei com vocês que a refeição era algo muito importante. Aqui você tem as mulheres preparando o pão, os homens preparando o vinho. E aqui eu quero mostrar uma cena típica de como era nos dias de Cristo. Geralmente o anfitrião sentava no meio. E os primeiros lugares eram os lugares mais próximos do anfitrião. E cada um comia a sua porção, todos do mesmo prato, ali no meio, no centro. Todo mundo comia junto, todo mundo comia junto. Jesus estava comendo assim. Só que o fato de aparecer um homem hidrópico ali não faz sentido. Uma pessoa com uma doença não era para estar ali. Jesus estava no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer o pão, aparentemente era bem-vindo, mas eis que o estavam observando. E aparece aquele homem doente ali. Por que vocês acham que aquele homem doente apareceu ali? Ele foi colocado de propósito pelos fariseus para ver se Jesus ia cometer o erro da semana anterior, curando aquele homem também. A hidropsia é uma doença terrível, é isso aqui. É uma retenção de líquidos no corpo, nas cavidades. Geralmente, segundo uma pesquisa que eu fiz, a hidropsia ela é resultado de um peixe contaminado por um parasita, ou às vezes até por algum tipo de caramujo, também contaminado por parasita. E a pessoa fica desse jeito. Veja esse menino, os olhos inchados, imagina a frieza, a falta de sensibilidade daqueles homens, colocando alguém assim, só para testar Jesus. Não porque eles queriam a cura daquele homem, só para testar Jesus. E Jesus, percebendo a cilada, perguntou aos intérpretes da lei, então, esse rapaz está aqui, é permitido ou não curar no sábado? E de novo ninguém respondeu nada. Então ele o tomou e o curou. E ele fez uma pergunta diferente da outra semana. Qual dentre vós, se o filho ou o boi cair no buraco, não irá tirá-lo logo no dia de sábado? Quando é para ter prejuízo financeiro, aí vocês não querem perder, né? Mas um filho desse eu posso deixar para tirar no outro dia? E Jesus percebeu que aqueles homens estavam mudando o sentimento em relação a ele. Aí Jesus estava ali e a Bíblia fala que Jesus começou a perceber como é que todo mundo queria os primeiros lugares. Todo mundo queria estar bem na fita. Entenderam para aquela imagem anterior o que são os primeiros lugares? Todo mundo queria estar no centro da mesa, junto com o anfitrião. E Jesus percebeu aquilo. E Jesus falou o seguinte, gente, não procurem os primeiros lugares, não é por aí. Aí uma mulher querendo quebrar o clima que estava pesado, um dos convidados, né? Falou assim, olha Senhor, bem-aventurado aquele que comer no reino do céu, não é isso? Um dos que estavam ali, para quebrar o clima. Jesus falou assim, eu vou contar uma historinha para vocês. Aí contou aquela história que eu descrevi e que agora nós vamos entender. O que Jesus quis dizer com aquela história? Lembra que eu falei com vocês? Deixa eu botar aqui, vou virar aqui, fica melhor. Vou mostrar essa cena aqui, ó. A comida no Oriente Médio, ela é rara. É um lugar de deserto. Você não tem comida com abundância, igual nós temos aqui, a ponto de desperdício. Não pode desperdiçar comida. Nós temos uma ideia muito diferente da comida. Eu já falei ontem, nós não comemos porque estamos com fome. A gente come porque, sei lá, eu quero comemorar, vou comer. Eu estou chateado, eu vou comer. Tudo tem que comer. Vamos comer. E come várias vezes por dia, e todo e tal, e se empanturra de comida. Para eles, não. A comida era para alimentar a fome. Só isso. E era algo muito importante, você não pode desperdiçar comida. Então, como eles faziam quando iam dar uma festa? Havia 2 convites. Preste atenção se você algum dia morar no Oriente Médio. Primeiro convite.
eu quero convidar vocês para a minha festa, vou dar um casamento, aniversário, qualquer coisa. Aí o meu empregado passa na casa de cada um de vocês, olha, o pastor Rodrigo vai dar uma festa, você poderia ir? Aí o professor Hélio Carnassal e a esposa falam, não, nós podemos sim, nós vamos estar livres nessa data, fala com ele que nós vamos. Aí o meu empregado anota o nome do pastor Hélio e da esposa ali. Aí o pastor Braga fala, desculpa, eu não posso, eu vou estar viajando nessa data, tudo bem, não tem problema. Aí ele vai passando, pastor Noel, aí eu posso ir, mas a minha esposa não pode. Tá bom, então ele anota pastor Noel, uma pessoa. Aí, professor Marcos Eduardo, desculpa, eu e a Ana Paula também não podemos, não tem problema. Vocês notaram que ele passou na casa de todo mundo, mas ele fez uma lista apenas com o nome daqueles que falaram, eu vou. No dia da festa, essa lista era muito importante porque o dono da casa fazia a quantidade de comidas com base na quantidade de pessoas que disseram, eu vou. E a quantidade era exata. Bem diferente da nossa cultura. Na nossa cultura, a ideia é o seguinte, quanto mais, melhor. Eu não disse mais, melhor. Quanto mais, vírgula, melhor. Está corretíssimo o português. Viu? Corretíssimo. Quanto mais, vírgula, melhor. Lá em Minas é muito assim, né? Tem aqueles pais assim do interior, falam assim, no caso da minha filha, eu mato 2 bois de uma vez. Eu gosto de boi, come à vontade. A gente ia comer na casa dos irmãos, come mais lá, irmão, tem mais lá dentro, tem mais lá dentro. Como a panela está cheia. Não é assim? E a alegria de uma dona de casa é quando o pessoal raspa toda a coisa, mas ainda tem panela lá dentro com comida se o pessoal precisar de mais. O pessoal comeu, pastor, mas o pessoal seu satisfeito, ainda sobrou comida ainda. É bom isso. No Oriente Médio é o contrário. Não pode sobrar. Se sobrar comida, sabe o que significa? Você, anfitrião, é um desperdiçador. Você não é um homem de confiança. Se numa aldeia você convida pessoas para sua casa e depois da refeição sobra comida, você perde o direito no comércio, ninguém quer fazer sociedade com você mais, você não tem mais crédito, você vai comprar as coisas, não venda fiado para esse homem, não, na casa dele sobra comida. Chegava a esse ponto. Desperdício era um ostracismo social. Então não podia sobrar comida. Por isso era importante ter anotado o nome daqueles que falaram eu vou, porque a comida era feita baseada na quantidade dos que iriam. Eu vou dar um exemplo para vocês do cálculo da época. Se o dono da casa tinha de 2 a 4 convidados, ele podia matar uma galinha ou 2 galinhas, dependendo do tamanho. Se ele tinha de 5 a 8 convidados, ele matava 4 galinhas. De 10 a 15, poderia matar um cabrito. De 15 a 35 convidados, uma ovelha. De 35 a 75, um bezerro. De 75 a 100 convidados, um boi adulto. E assim por diante. A quantidade era exata. No dia da festa, todo preparado, cada um ia receber a sua porção. A única diferença era com o filho primogênito, que recebia o dobro dos demais. Mas cada um recebia a sua quantidade. Não tinha negócio de repetir também, não. Cada um recebia a sua porção. Você comia o que estava na sua porção. Se deu mais fome, não tem problema. Eu te dei a sua porção. Come o que está no seu prato. O que não pode é desperdiçar, não pode sobrar. No dia da refeição, o empregado passa de novo. Porém, dessa vez, ele vai à casa do pastor Braga. Lembra que o pastor Braga falou que não iria. Vocês acham que o empregado vai à casa dele? Ele vai à casa do professor Marcos Eduardo? Não. Ele vai à casa do professor Carnassale? Vai. Ele vai à casa do pastor Noel? Vai. Por quê? Ele vai à casa daqueles que falaram, eu irei. E ele passa só para fazer um segundo convite de confirmação. Olha, pastor, está tudo certo, está tudo preparado lá, viu, irmão? Ele está esperando vocês lá. Pastor Noel, está tudo certo, o seu lugar está guardado lá. Se nesse momento, um deles dizem, eu não vou, ele causa um grande problema para o anfitrião. Se o pastor Noel, nessa hora, fala, eu não vou, o que vai acontecer? Vai sobrar comida, porque a porção dele já está lá em casa, quem vai comer a porção dele? E se 2, 3 ou 4 falam, eu não vou, pior ainda. Como é que eu vou fazer com essa comida? Vai desperdiçar? Eu vou ficar com fama de desperdiçador? Eu vou perder o crédito na vila? As pessoas não vão mais me respeitar? Não pode acontecer isso. Tem que ser um motivo muito, muito urgente para você, nesse segundo momento, dizer, eu não vou. Alguma coisa de morte, por exemplo. Agora que você já tem esse conceito, esse contexto cultural na mente, vamos voltar à parábola. Capítulo 14, verso 15, verso 16.
Jesus disse, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Olhe o verso 17 e responda a minha pergunta. Esse convite que está mencionado no verso 17, é o primeiro convite ou é o segundo? É o segundo? Por que vocês deduzem que é o segundo? A hora da ceia. Então não pode ser o primeiro. Subentende-se que o primeiro convite já foi feito. E que essas pessoas que ele está passando aqui são aquelas que no primeiro convite disseram, sim, eu vou. Só que, irmãos, por uma estranha razão, todo mundo começou a dar desculpas para não ir. E cada desculpa mais esfarrapada do que a outra. O que o primeiro falou? O que está na sua Bíblia aí? Eu comprei eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Não faz sentido. Nenhum. Sabe como é que você comprava um campo naquela época? Primeiro você negociava a fazenda. Eu estou interessado na sua fazenda. Então o dono da fazenda deixava você arar a terra nas 4 estações do ano, para que você realmente verificasse que a terra é arável. Só aí já ia 1 ano de negociação. Depois disso você ia nos cartórios, já havia cartórios na época, ver se a terra realmente não tinha um herdeiro que iria reclamá-la. Só depois de todo esse processo que você fechava o negócio e comprava a terra. Quando o sujeito fala, deixe-me, eu comprei e vou ver, não faz sentido. É a mesma coisa de eu dizer assim, olha, o colégio aqui, olha pastor, chega para a União, o NASP comprou uma fazenda aqui para expandir o colégio, mas ninguém da administração foi ver a fazenda ainda. A gente comprou por telefone, depositou o dinheiro na conta do dono lá, e amanhã vai o pastor, o diretor do colégio, com o reitor, todo mundo vê a fazenda que o colégio comprou. Alguém faria uma loucura dessa? Eu não vi a fazenda e já comprei. Era uma mentira sem preocupação, deslavada, pior. Quando você tem um mínimo de consideração pela pessoa e não quer aceitar um convite dela, você, não tendo princípios cristãos, é claro, você pelo menos mente de maneira mais inteligível. Você mata alguém da sua família, você inventa uma doença. Eu estou falando sério. Eu não estou falando de ética cristã. Eu estou falando de pessoas que querem se livrar de um convite, mas tem o mínimo de consideração. Você não deve mentir. De jeito nenhum, mentira é do diabo. Deus não tem parte com isso. Mas eu estou supondo assim, aquela pessoa, eu não quero ir ao seu convite, mas eu tenho um mínimo de consideração e respeito por você, pelo menos eu invento uma desculpa plausível. Eu falo assim, rapaz, na hora que eu estava saindo lá, meu carro fundiu o motor. Olha, na hora que eu estava indo, não deu certo, eu comecei a passar mal, eu tive um problema de dor de cabeça muito grande, a minha esposa passou mal. Você coloca qualquer coisa que é mais fácil do outro aceitar. Agora, quando você fala, eu não vou, e ainda dá uma desculpa qualquer, sem se preocupar na lógica da desculpa, isso significa que você não tem realmente o mínimo de consideração pelo outro. Mas aí fica esquisito, porque se você não tem o mínimo de consideração pelo outro, por que no primeiro momento você aceitou o convite? Irmão, isso aqui era muito grave, vocês já entenderam, eu falei com vocês. Seria mais ou menos como você marcar comigo assim, pastor, você pode fazer o casamento do meu filho? Eu falo, faço, tranquilo. Tudo certo, tudo acertado, você já mandou as passagens. No dia do casamento, a noiva na porta da igreja, você preocupado, liga para o meu celular e fala assim, pastor, cadê você? E eu falo assim, não pude ir, meu irmão, desculpa. Por que você não vê o casamento? Sabe o que é, rapaz? Eu tive que buscar meus cachorros no pet shop. O que eu estou mostrando com isso? Que eu não tenho a menor consideração mesmo, que além de dizer não, eu dei uma mentira sem preocupar se você vai acreditar nela ou não. E por que então que eu aceitei fazer o seu casamento? Essa é a incógnita. Por que esse pessoal aceitou e agora... A segunda desculpa é pior ainda. Qual foi a segunda desculpa? Comprei 5 juntas de bois, preciso experimentá-los. Não faz sentido. Seria a mesma coisa de alguém dizer, comprei um carro usado por telefone, agora eu vou ver o carro que eu comprei. Agora que eu comprei o carro, já paguei, já depositei o dinheiro na conta do dono, eu vou levar no mecânico para ver se o carro está bom. Eu não vi nem a foto do carro. Não existe isso. E a terceira desculpa é a pior de todas. Qual que é a terceira? Casei-me? Por que casou é a pior desculpa, pastor? Eu vou dizer a você por quê. No original grego, a expressão que está aqui é ginaika egema. Ginaika egema, no grego, significa tenho núpcias com uma mulher. Casei-me. Não. Lembra que eu disse no início da palestra
que as mulheres não são citadas em público, que você não pode ter relação, um homem jamais citaria a esposa dele em público. Casei-me com a mulher, essa redundância no grego não faz sentido, porque um homem não menciona a mulher dele em público. Naquela cultura, isso é desrespeitoso. Agora eu vou chocar a igreja com o que eu vou revelar. Sabe o que ele quis dizer quando ele disse casei-me com a mulher, ou tenho núpcias com a mulher, que o tradutor traduziu por casei-me? Gnai keigema? Sabe o que literalmente está dizendo? O tradutor aqui não deveria ter traduzido casei-me, deveria ter traduzido tenho núpcias com a mulher, como está no original grego. Porque literalmente, preste atenção, isso significa eu tenho um encontro com uma garota de programa. Não era a esposa dele. Porque por respeito ele não mencionaria a esposa dele em público. Tenho núpcias com uma mulher da rua, uma garota de programa. E é mais importante para mim o encontro com a garota de programa do que o compromisso com você. Por isso que quando o rei recebe essa notícia, o rei fala com o empregado, olha, por favor, vá para os becos e atalhos e convida todos a que entrem, para que fique cheia minha casa, porque eu não vou passar por fama de desperdiçador por causa desses que recusaram o meu convite. Eu não vou ficar em maus lençóis por causa deles. Outros virão e ocuparão o lugar deles. Entenderam agora a situação? E o que essa parábola tinha a ver com o contexto de Jesus? Que Jesus estava com aquela parábola mostrando para os fariseus e para os judeus que estavam ali a realidade deles. Em outras palavras, hoje vocês estão na fase do primeiro convite. Vocês estão me aceitando, até me convidam para pregar na sinagoga, até me convidam para comer com vocês. É a fase do primeiro convite. Todo mundo está querendo que eu faça parte do grupo deles. Ó, líder dos fariseus, você está aí feliz me convidando para sua casa, vocês estão preocupados com a minha opinião, é o primeiro convite, vocês estão dizendo sim para mim. Mas pelo comportamento que vocês estão tendo aqui, eu percebo que quando o segundo convite vier, vocês vão dizer não para mim. Vocês vão me desprezar, vão dar desculpas e vão dizer que não me conhecem, que eu não sou o rei de vocês, e vão preferir um salteador chamado Barrabás em meu lugar. E vão pedir a minha crucifixão. E foi exatamente assim que aconteceu. No primeiro momento, todos felizes com Jesus. Quando você lê o Evangelho de João vai mostrando assim, as multidões maravilhadas com Jesus, mas João diz assim, as multidões se maravilhavam com Jesus, mas Jesus não se confiava a elas, porque ele bem sabia o que era a natureza humana. E aí o Evangelho de João continua. Muitos discípulos se retiram, os judeus se escandalizam, no final está Jesus sozinho. Eles rejeitaram Jesus. E agora, olhem para mim, igreja, que eu tenho uma última pergunta a fazer para vocês, nesses minutos finais da minha última pregação aqui nessa semana de oração. Eu fico feliz com o presente, pastor. Fico feliz com o carinho de vocês, com as músicas. Fico feliz que mesmo com frio, a igreja está lotada, que muitos estão até em pé. Não por falta de opção, é porque não tem espaço mesmo. Fico muito feliz. Mas, igreja, esse é apenas o primeiro convite. É fácil dizer sim para Jesus agora. É vantagem. Mas chegará um dia em que Deus terá que fazer um segundo convite com você. Chegará um dia em que talvez esse colégio vai ser perdido. Quem não é adventista, e talvez não está entendendo o que eu quero dizer, peça a um adventista que explique para você os eventos finais. E se ele não souber explicar, chame a atenção dele que deveria saber explicar. Haverá de vir um decreto e que essa escola vai ser fechada. E nós não poderemos mais ter aqui o Centro Universitário Adventista. Talvez ela até continue funcionando, mas não mais como uma escola adventista. E nesta época, uma grande multidão pulará pelas fileiras do adversário. E não compete a mim, irmão, saber quem é quem, eu não sou juiz. Compete a mim implorar a Deus para que eu e a minha família estejamos do lado certo. E o que eu imploro para mim e para a minha família, eu imploro para você. Não brinque com sua salvação. Jesus em breve voltará. Esse recado que eu dou muito sério, com muito carinho, igreja. Porque se houve um tempo em que nós pudéssemos brincar de ser cristãos, pessoal, esse tempo não é agora. Eu falei um pouco com o coral hoje e falo com vocês. Não estou julgando indireta para ninguém, não conheço a vida de ninguém, não sou juiz de ninguém.
Eu faço a minha barba todos os dias, eu me conheço, eu tenho espelho, eu tenho telhado de vidro e eu tenho espelho em casa. Mas assim como eu me reconheço pecador e corro para a cruz de Cristo todos os dias, eu convido você a fazer a mesma coisa. Se eu estou nesta noite falando para alguém que está brincando com o cristianismo, que está cantando no coral e participando de balada, e vem para da balada e vem para o coral e aqui bonitinho, ninguém está sabendo, para de brincar com isso. Jovens, não brinquem com sua salvação. Teve uma época na igreja, que vocês não acompanharam, que era muito a teologia do medo. Jesus em breve voltará, cuidado! E muitos jovens ficavam apavorados. E a grande pergunta depois, será que vai dar tempo de eu casar? Será que vai dar tempo disso? Estou com medo de Jesus voltar hoje. E muitos jovens perguntavam, pastor, será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? E isso era um excesso que, graças a Deus, a igreja corrigiu, parou com esse tipo de pregação. Mas eu estou com medo que nós somos para um outro extremo. E, irmãos, extremo é um lado da verdade que ficou louco. Extremismo é um lado da verdade que pirou. O outro extremo hoje é que está todo mundo tão tranquilo, que para que temer da volta de Jesus? Ele não vai me deixar de fora. Ele é meu pai. Ele é o cara lá de cima. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele te ama demais. Mas não brinque com sua salvação. Todos aqui, do pregador aos que estão sentados, os que estão filmando, os que estão em casa, estamos na primeira fase do convite da ceia. Você disse sim, você está me assistindo, você está aqui. Mas e quando chegar o segundo convite? E quando o decreto dominical chegar? Ou antes disso você morrer? Antigamente os pregadores apelavam às pessoas, venha a Jesus, você que é um pecador. Hoje a tônica mudou. Venha a Jesus, você que está com problema na empresa. Venha a Jesus, você que está com problema na oficina. Venha a Jesus, você que está com problema no casamento. Quer dizer, Jesus hoje virou apenas consultor de negócios, ele não é mais salvador. Você tem que ir a Jesus por causa dos seus problemas emocionais, é claro, é óbvio, não vamos tropeçar no óbvio. Mas, acima de tudo, você tem que ir a Ele porque você é pecador. E Ele está disposto a te perdoar e te dar uma nova chance e fazer de você uma nova criatura. Em nome de Jesus, faça isso. Pense nisso. E não fique de fora da ceia do Senhor. Porque o grande desejo da minha vida, o grande sonho da minha vida, espero que seja o seu também, é um dia comer o pão com Cristo no reino do céu. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a oração final. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo-Te em nome de Jesus, que Tu possas aceitar o nosso coração. Somos todos pecadores, Senhor, frágeis. Ninguém aqui, Senhor, nem o que está pregando e orando nesse momento, nem os que estão sentados, nem os que estão em casa, ninguém aqui pode diante do céu dizer, eu sou bom, eu sou perfeito. Não, Pai. Mas com as nossas debilidades, com as nossas deficiências, queremos Te dizer, Senhor, que queremos que o Senhor habite em nossa vida. Dá-nos um novo começo, Senhor. Eu não sei, Pai, o problema que cada um está enfrentando. Eu não sei. De repente, eu sem querer descrevi a situação de alguns aqui. De repente, Senhor, eu sistematizei o temor de muitos, ou a comodidade de alguns, outros. Eu só sei, Senhor, que eu Te peço em nome de Jesus, que Tu possas atingir o mais profundo do coração de cada um. E não deixe, Senhor, ninguém sair daqui sem a certeza de que dirão sim para o Seu segundo convite. Dirão sim para Cristo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, por favor. Nós Te amamos. Nós Te queremos, Senhor. Nós queremos ir para o céu, Pai. Eles estão dizendo que querem ir para o céu e eu quero ir para o céu. Lava-nos, portanto, no sangue do Cordeiro. E se a aprovação vier, Senhor, se Jesus voltar amanhã, que nós não estejamos fora. Por favor, meu Pai. Eu Te agradeço muito como ministro do Evangelho, pelo privilégio de fazer parte dessa causa, pelo privilégio de fazer parte desse povo, pelo privilégio de estar pregando numa das mais importantes igrejas desse país, se não do mundo. Te agradeço muito, Senhor, por ter conhecido essa mensagem. Te agradeço pelo carinho de todos que vieram aqui durante essa semana.
E agora, Senhor, eu vou voltar para minha casa. Então eu te suplico, em nome de Jesus, cuida de cada um deles. Envia o teu anjo protetor para ficar com eles. Eu os coloco em tuas mãos, Senhor. Eu os coloco em teus braços de amor. Porque eu confio nos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma última coisa, fique em pé. Eu deixei de propósito depois da oração para mostrar uma última cena. Se tirou, não tem problema, Braga. Foi de propósito que eu deixei para depois da oração isso aqui. Eu perguntei uma vez a um beduíno que tanto eles convidavam a gente para comer que eu já não aguentava mais comer. Cada vez que chegava, você tinha que comer com eles. E eu perguntei para ele, e se eu disser que eu não quero comer com você? Sabe o que ele me disse? Você está dizendo que me odeia. Jesus hoje te convida. Vem comer comigo no céu. A ceia está preparada. Se você disser não, você está dizendo que o odeia. Pense nisso na próxima ceia que haverá nessa igreja. E participe em nome de Jesus. Porque Deus te ama. Acima de tudo, Ele te ama. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Deus ama vocês. Vão em paz e que o Senhor acompanhe a cada um. Amém.